escolhi um tema muito interessante, que esconde grande tema por trás, que eu estive aqui a partilhar com o meu irmão aqui. Como liderar com honra. É importante, é interessante. Nós aqui tivemos, dia 9 de março, falamos do propósito da mulher do século XXI. Acho que quem não esteve aqui perdeu, né? Perdeu grandemente, Bárbara, perdeste mesmo. E eu até não quis te mandar áudio para você sentir mesmo que perdeu. Mas por gostar tanto de ti, vou te enviar. Já recebeste, né? Está aí. Portanto, eu prometi que dia 30 vamos falar de homens. Na verdade, quando eu estou falando de como liderar com honra, nós queremos ver a base da liderança, a fonte da liderança, de onde começa a liderança. Porque todas as coisas têm base, não é? Essa casa tem alicerce. O que nós temos tem o começo. E eu digo aqui, tu somente cresces quando aprendes alguma coisa nova. Na verdade, nós para crescermos na vida precisamos de aprender coisas novas. E as coisas novas nós podemos aprender todos os dias. É por isso que estamos aqui para cada vez mais partilhar alguns conhecimentos. Devemos ter essa avidez de querer aprender coisas novas. É muito importante, porque isso depois nos faz diferença em qualquer sítio onde nós estivermos. Por que a liderança? Eu repito sempre esse slide várias vezes, porque a liderança é o propósito número 1 que Deus teve para o ser humano. Quando Deus criou o homem, a intenção inicial de Deus é o homem ser líder. Vou explicar. Deus criou o homem e disse que o homem domine sobre a terra. Não é? Se vocês verem a Bíblia, nós aqui somos crentes, não é? Acho que a maioria de nós aqui tem Bíblia. Deus disse, criamos o homem e a mulher criamos a sua semelhança e a sua imagem, não é? Mas ele depois disse que o homem faz que domine sobre a terra. Então a palavra dominar, se formos ver em hebraica, que é a língua original, significa governar, comandar, gerenciar, controlar. Portanto, dominar significa liderar. Significa ter um certo controle das coisas. Mas Deus não disse ao homem de dominar sobre o homem. Se for ver naquela lista, diz dominar sobre os animais, não é? Os répteis, as aves, os peixes das águas e um monte de coisas. Nós aqui ninguém tem caudas, né? Ninguém tem escamas. Então nenhum homem pode dominar sobre o outro. Ou seja, estou a falar de homem, estou a falar de espécie, né? Deus criou várias espécies e criou também uma espécie chamada homem em 2 modelos, macho e fêmea. Portanto, macho e fêmea são espiritualmente idênticos, não somos iguais, mas diferentes. Então ninguém pode dominar sobre o outro. Mas nós aqui, Deus nos deu o poder de dominar, de ter liderança sobre as coisas da vida, sobre a crise, sobre a fome, sobre os problemas, sobre a incerteza, sobre o conhecimento, sobre o sistema que dirige o mundo. Quando a gente fala do mundo, muita gente não entende o que é o mundo. O mundo não é a Terra. O mundo é o sistema que domina sobre a Terra. Temos o mundo da política, temos o mundo de desporto, o mundo da ciência, o mundo de música, o mundo de moda, vários mundos. Portanto, são sistemas, é um conjunto de sistemas que domina sobre a Terra. Então, nós temos poder de ser líder nesse mundo. É por isso que Jesus Cristo não morreu para a Terra, para salvar a Terra, mas para o mundo. Infelizmente hoje os cristãos estão a fugir do mundo, mas nós fomos enviados ao mundo para transformar o mundo. Então quem foge do mundo, Jesus não virá, porque ele está esperando que o mundo mude. A liderança. Por que a liderança? Eu digo sempre, vou repetir hoje rapidamente esse slide, nada acontece sem liderança.
A liderança é a coisa número 1. Se tu quiseres mudar a tua vida, tens que descobrir a tua liderança. Em que tu és líder? O que tu és capaz de fazer? O que tu sabes fazer? Para te tornares líder, para te tornares melhor nesta coisa. A liderança é obrigatória. Nós, estava aqui a falar, conversar com as irmãs, temos um novo presidente no país e tudo está a mudar, não é? Quando entra um novo homem na tua vida, para a mulher que quer casar, ou o homem que quer casar, entra alguém, uma pessoa nova, tudo muda ou continua mesmo. Um solteiro e um casado não são as mesmas pessoas, né? A minha vida de solteira ou solteiro, quando entro num casamento, muda, não é? Porque tu estás a mudar, está a entrar numa nova liderança. Portanto, nada pode acontecer sem a liderança. Em qualquer organização, em qualquer país, em qualquer coisa que estiveres a fazer. Se tu trocar de gerente para teu negócio, para a tua boutique, é uma nova liderança. Alguma coisa vai mudar. Tu sempre meteste aqui o chá, o café, o leite, ele virá não. Aqui não é bem visto. Esses produtos de cesta básica têm que ficar onde as pessoas têm acesso fácil. Não é? A liderança traz sempre novidades. Nada muda sem liderança. Nós estamos aqui a ouvir o lema do empelhar, né? Corrigir o que está mal, né? Então, a intenção é mudar, porque nós vemos sempre com mudança. Nada pode ser corrigido sem liderança. Se alguma coisa estiver a andar mal numa organização, numa empresa, num país, numa igreja, na sua casa, o problema é da liderança. Só o líder que tem visão e capacidade de mudar as coisas, de corrigir o que está mal. O líder tem que ter capacidade de descobrir o erro. Isto é muito importante. Todos devem buscar a sua liderança. Esse aqui é o último ponto. Eu pularia para dizer: nada se desenvolve sem liderança. Queres desenvolver alguma coisa na vida? Tem que se tornar líder. Tem que ser líder para se tornar, para criar coisas novas. Tem que descobrir a tua liderança. Senão, não faz nada. Eu digo aqui, descubra a tua liderança pessoal. Ou seja, qual é a intenção? Todos nós, como somos líderes, mas somos líderes em quê? Como nós podemos ser líderes? Quando a gente fala de liderança, em umas igrejas, por exemplo, todo mundo também quer ser pastor. Porque ser líder na área do seu dom. Qual é o seu dom? Será que todos que querem ser pastor nas igrejas têm dom de pastorar? Será? Se calhar tu és cabeleireira, então tem de descobrir o teu dom. Tem de descobrir em que área tu podes se tornar líder, o que tu sabes fazer. Porque tu não podes ficar grande líder sem descobrir o seu dom. O teu dom que faz de ti um líder, porque tu vais aperfeiçoar o teu dom e servir isso aos outros. A vantagem da liderança é uma ferramenta que te torna rica, que te torna rico. É uma ferramenta que te dá, que faz da tua vida uma boa vida. Por quê? Porque se tu descobrires o teu dom, aperfeiçoar o teu dom, como eu estou a fazer o meu dom de ensinar, aperfeiçoar o meu dom, e estou a servir isso a vocês, e por isso vocês estão a pagar para entrar aqui, para partilhar o meu dom. Então há vários tipos de dons que tu podes. Lionel Messi tem o seu dom, melhorou o seu dom e está a servir ao mundo. Quando marca o golo, nós gritamos. O homem mais bem pago, o desportista mais bem pago do mundo, Tiger Woods, que é golfista, descobriu o seu dom de golfe, melhorou, aperfeiçoou o seu dom e está a servir ao mundo. O seu dom não tem nada a ver com a escola, com a universidade. O seu dom é algo natural que Deus colocou dentro de ti para tu viveres bem sobre a terra. E por isso é imperioso descobrir, cada um descobrir o seu dom. Se não descobrir o seu dom, corres o risco de viver nesta terra, fazer outras coisas, viver mal, você está a pensar que está a viver bem,
mas você poderia estar num nível muito elevado e pensar que está a fazer coisa boa. Porque há muita gente empenhada em fazer alguma coisa numa área errada, que não em sua área. Ele está se sentindo à vontade porque está ganhando migalhas, está ganhando um pouco, que lhe permite viver, mas ele poderia ter ganho mais, ou estar numa outra dimensão. Portanto, todos devem descobrir, devem buscar a sua liderança. Buscar a sua liderança é descobrir o seu dom, melhorar isso e ser pioneiro, ser uma pessoa importante nesta área. É sua liderança. Tu és um bom cabeleireiro, és um bom jornalista, tem que aperfeiçoar isso. És um bom professor, és um bom mecânico. Descobrir o seu dom de mecânica, aprender a ser melhor mecânico da área e vais ser o líder da tua área. E quando servir a mecânica aos outros, todas as criaturas vêm para ti para reparares e tu ganhas a tua vida melhor. Essa aqui é a liderança pessoal. Vamos ter isso desenvolvido ao longo do tempo. Mas hoje eu falo de uma liderança que é básica, porque nós falamos aqui a vez passada da mulher e prometemos hoje falar de homens, que é muito importante. Nós estamos aqui a ver uma ilustração de uma família. Desta vez consegui achar um homem negro, porque a vez passada temos imagens de brancos. Estando em Angola, só ter imagens de brancos era complicado. Nós temos aqui uma ilustração de uma família, de um pai, mãe e criança. Isso pode parecer uma coisa simples, mas se compararmos pelo que nós vivemos no nosso país, não é tão simples assim. Poucas famílias são assim. Aqui estamos a falar de liderança paternal. O papel do homem, o papel do pai. Por que essa imagem? Porque Deus, para criar o universo, tal como nós fazemos quando construímos nossas casas, quis colocar alicerce, a fundação. Então, Deus criou a fundação para que se possa erguer a família. A família humana tem como fundação o homem, o macho. É por isso que Deus primeiro criou o homem. Não é um mero acaso, não. Não é por mero acaso. Houve um objetivo na cabeça de Deus. Para que essa liderança seja efetiva, eu tenho que colocar um alicerce. Tenho que colocar alguma coisa ou alguém que tenha capacidade de suportar este peso. É a razão pela qual Deus criou primeiro o homem. O homem na família, na sociedade, é a fundação, é o responsável. Nós vimos na palestra passada, não significa que o homem seja mais importante que a mulher, mas o homem é responsável. Portanto, ao homem foi dada a responsabilidade. É a razão pela qual Deus criou primeiro o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Porque a imagem significa nós somos como deuses. A imagem significa a estatura. Estás a ver? Nós temos essa natureza de Deus. A semelhança de Deus significa nós temos atributos e qualidades divinas. Nós podemos criar, e por isso nós criamos. Onde nós estamos aqui sentados é o homem que criou, que inventou. Porque Deus fez-nos exatamente como Ele para que nós possamos ser como Ele, criar, fazer. Aliás, Jesus disse, o que eu estou a fazer vocês farão até maiores. Porque nós temos essa natureza. Tendo-nos essa natureza, temos esses atributos. E o pai, numa família, é a base, é o alicerce. Hoje em dia, temos o que se chama fuga. Os pais não querem assumir a sua paternidade. Portanto, a fundação de uma família não é mulher. Essa responsabilidade
Deus não deu à mulher a fundação de uma família, a fundação de uma nação, a fundação de tudo que é estrutural, foi dada ao homem. Razão pela qual Adão foi a pessoa que nomeou tudo que existe. Deu nome às plantas, aos animais, às aves, a toda a vegetação, porque é a responsabilidade que Deus lhe deu. Portanto, é muito importante nós entendermos de onde parte a liderança. A liderança responsável. Deus começou a criar o homem. Agora, o que acontece quando o homem não joga o seu papel na família? O que acontece? Porque quando o homem deixa de ser a base, aquele alicerce, de onde a casa virá sentar-se, alguma coisa acontece. É exatamente o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Nós temos aqui uma casa que supostamente deveria ser uma casa firme, mas alguma coisa aconteceu com o alicerce. Alguma coisa aconteceu com o alicerce. Porque o homem que deveria ser o alicerce da família, ou não está, ou foi substituída, ou substituído por uma mulher. A tarefa da mulher não é ser alicerce para suportar o peso. A tarefa da mulher é cuidar do existente, é manutenção. Porque o homem não tem capacidade de manutenção. Já sabem disso? Tenta entrar nos quartos do vosso marido ou dos vossos irmãos. Quando eles saem, vai encontrar: what? O que é isso? O homem não tem de natureza, não é negligência só. Nós fomos forjados e no seminário obrigava-me a fazer isso. Às 5 horas você acorda, faz toda a sua necessidade, arruma a sua cama, toma banho, vai para a missa. Nem todas as pessoas tiveram passar por esse treinamento. Portanto, o homem, a ausência do homem, que o homem não está, o alicerce fissurou. E nós estamos a ver a que nível está a levar as famílias de hoje. Porque o homem é responsável. Quando as coisas estiverem a acontecer mal, numa sociedade, numa comunidade, numa igreja, num governo, numa equipa de futebol, vocês já viram, a equipa está a perder, vão mandar chutar os jogadores? Vão mudar o quê? O treinador. Por quê? Então, na tua casa, se as coisas não estiverem a funcionar bem, não vão mandar ir embora, não vão chutar os filhos, nem a mulher, vão chutar o homem. Nós queremos um novo treinador. Esse aqui é o papel da liderança. O pai é o líder número 1 da família. Ele partilha a liderança com sua esposa. Ou seja, a esposa veio com sua liderança para auxiliar o marido nessa liderança em conjunto para erguer uma sociedade diferente. Nós aqui, se o país estiver aí mal, a vez passada recusamos e por isso o Zé não foi o candidato, não é? Por quê? Nós reprovamos a sua liderança. Então, é muito importante entender o papel do pai. Se não entendermos este papel do pai, nós corremos o risco, é por isso a confusão hoje em dia entre a liderança feminina e a liderança masculina. Em que, numa família, numa casa, a mulher ou o marido pode liderar. Mas entendemos uma coisa, que o homem é o responsável. Como estamos aqui a ver,
E esse responsável, que é alicerce para a construção da família humana que Deus criou, quando esse responsável não está presente, acontece esse desastre. Portanto, qualquer família fracassada, qualquer organização fracassada, qualquer país fracassado, governo, qualquer igreja fracassada, não tem outra pessoa a quem apontar o dedo. É o líder. E essa casa vai desabar. A liderança é muito importante. Eu digo, a casa sem fundação é igual a casa sem um homem. Damos aqui a ilustração da casa, que pode ilustrar a tua empresa, pode ilustrar o governo, pode ilustrar a tua igreja, pode ilustrar a tua organização e pode ilustrar a tua própria vida. Quando falamos de família, estamos a falar de mulher e homem, mas para a tua própria vida, seja tu homem ou mulher, tem um líder, que é o teu pai. O nosso pai é que Jesus lhe perguntaram, ensina-nos a orar. Ele disse, quando orarem, ora assim, nosso pai que está onde? Então, se tu não tiveres esse pai que está no céu para a tua vida singular, pessoal, se não tiveres este pai, o que vai acontecer é esta na tua própria vida. Porque não estamos só a falar de famílias, mas a família tem uma base, começa para uma pessoa. Então essa pessoa também precisa da base. Portanto, é importante nós entendermos, a casa sem fundação é igual a casa sem homem. Eu digo aqui, a maior crise do desenvolvimento humano. Os cientistas comportamentais fizeram um estudo muito importante nos Estados Unidos. O que foi apurado, o que está na base dos problemas, calamidades, dificuldades que nós estamos a enfrentar no dia a dia da vida social, é a maior crise do desenvolvimento humano é a ausência dos pais. Ou seja, os pais não estão a jogar o seu papel de pai, de fundação, de alicerce para a sociedade, de responsável. Uma empresa para ir à falência, será que é por causa da secretária? Mesmo o contabilista se roubar alguma coisa, não é? Porque para o contabilista tirar o dinheiro há algumas assinaturas, algumas aprovações. Portanto, o responsável número 1 é este. Eu digo aqui número 3, não há substituto ao pai. Nunca vai haver. Como nós não podemos substituir o nosso pai que está no céu, que está na base de tudo, então não haverá substituto ao pai aqui sobre a terra. O pai é pai. Pode ser, então, quando falo de pai, estou falando de pai biológico, estou falando de tio, estou falando de irmão, estou falando de pai espiritual, estou falando de todo mundo que tem responsabilidade e sobretudo que é homem, macho. Então, não há substituto. Nós devemos aprender isso. Eu digo, o pai é insubstituível. Ou porque agora tem fulano, não sei de quê, que está jogando. Não. O papel do pai é insubstituível. Porque ele é o responsável, a quem foi dada a responsabilidade. O professor não é o pai. O teu professor pode te ensinar coisas boas, maravilhosas, mas não é o pai. Por quê? O papel do professor é diferente do papel do pai. O professor tem uma missão específica, que é totalmente diferente da missão do pai. Para o seu filho, para a sua casa, para o seu lar. Um guardião ou um amigo, não o pai. Um guardião, para quem não sabe, aqui estou a me referir
nos países desenvolvidos, mesmo nós aqui já existe, há pessoas que deixam os seus filhos sob a responsabilidade de alguém para cuidar. Nós chamamos muitas vezes de tutor, não é? Para cuidar dele. Não, o pai não tem tempo porque é ministro ou passa a vida a viajar e tem um tutor, tem alguém. E nós aqui, infelizmente, eu digo aqui agora nós entregamos nossos filhos para serem educados pelas outras pessoas. Mamãe, papá trabalha, é babá que cuida dos filhos. E há muitas famílias que têm babás filipinas, de outras culturas, que estão a incutir, porque a pessoa só pode dar o que ele tiver. Então, se tu tiver uma babá filipina, ela só pode dar a cultura que ela recebeu da Filipina, até o filho amorar. Vai criar uma confusão. Está a perceber? Porque essa Filipina nunca vai conseguir, não vai conseguir ficar amolada. Pode tentar comportar-se aqui, mas ela vai dar o que ela bebeu, que é natural. Portanto, um guardião ou um amigo, nós podemos... Há pessoas que foram criadas pelo amigo, o amigo do pai, não pode substituir o pai. Nós confundimos professores com pai. Tu não precisa imitar o professor ou podes? Quer ser como o meu professor? Nós só imitamos a inteligência do professor, o conhecimento que está dado. Mas um filho que tem um verdadeiro pai em casa precisa imitar quem? O seu pai. Não vai querer ser como o professor. O professor tem sua vida, sua família. Pode até se encantar com o conhecimento do professor. Tu não precisa ser idêntico ao teu professor. Eu digo aqui a distinção entre professor e pai. É importante entendermos isso. O pai é aquela pessoa que te diz: seja como eu, faz o que eu faço. Não é? Siga o meu exemplo. Não é isso? Esse é um pai líder. A liderança deste pai faz com que o seu filho fica encantado. Quero ser como meu pai. Quando eu for grande, gostaria de ser como meu pai. O pai é dizer ao seu filho: faz como eu faço. Tem que falar como eu falo. Mas o professor não. O professor, ou o guardião, ou o amigo, pode nos ensinar muitas coisas. Interessante. Mas o professor não vai te pedir para ser como ele, para tirar o exemplo dele. Ele é professor, é pago por isso. Mas teu pai, ser pai, não precisa ser pago para ser um verdadeiro pai. Porque é natural. Portanto, a ausência do pai e as suas consequências. Na nossa cultura, na nossa sociedade de hoje, o pai está tão ausente em casa e que nós estamos a viver tantas consequências. A Bíblia diz: se um cego liderar outro cego, os dois vão longe. A liderança tem essas coisas. Agora, neste caso, nem o cego está presente. Portanto, a ausência do pai num lar, numa família, numa igreja, numa universidade, numa empresa, num país, é um problema sério. Se hoje em dia nos dizer: o João Lourenço está muito doente e está fora do país já há 3 meses, Angola não vai estar em paz. Porque o pai da nação, alguma coisa está mal. Porque isso pode criar rebelião, pode criar certas pessoas, pode se aproveitar para fazer golpe do Estado, para denunciar o presidente já é inapto. Vai sair muitas leis, muita interpretação da lei. A Constituição vai ser interpretada de várias formas. Portanto, nós falamos do pai sendo líder responsável. O homem lidera pela responsabilidade, porque foi o primeiro a ser criado. Portanto, seu pai
eu digo aqui, se os pais fizessem o seu trabalho, não haveria crime. Os pais, qual é o trabalho que os pais estão fazendo nas famílias? Nas casas. Como é que esse filho ficou delinquente? Será que ele nasceu bandido? Já nasceu com arma? Alguma coisa aconteceu. Esse filho, se o pai teve presente, então copiou o pai bandido, imitou o pai bandido e tornou-se bandido. Se esse filho, se o pai não tivesse presente, então a ausência do pai está na base disso. Nós temos hoje crime, cadeias tão cheias de pessoas, é por causa do pai que não está a jogar o seu papel na sociedade. Porque o pai falhou desde o berço. Porque a quem foi dada a responsabilidade é o pai. Na nossa cultura, na maioria, o homem é mais velho que a mulher, não é isso? Salvo alguns casos de mulher ser mais velha do homem, que também não vejo nenhum mal, porque na Bíblia não vi isso também. Mas voltando na Bíblia também, vemos quem foi criado primeiro é o homem. E a nossa cultura segue esse ritmo, né? De primogeridade, não é? Quem nasceu primeiro. Então, o papel do pai é fundamental para acabar com os crimes, para esvaziar as cadeias que estão a custar milhões de dólares no bolso do governo. Porque, se vocês não sabem, a contribuição, os impostos que nós pagamos, serve também para alimentar os presos na cadeia. Eles também precisam de comer, precisam tomar banho, precisam ter cuidados básicos. Portanto, esse é um dinheiro que sai do erário público. E nós, se formos ver as nossas cadeias, só de Luanda, são sobrelotadas. Bem lotadas. Pais criminosos. Hoje em dia, o que é que estamos a ver? Há incesto nas famílias. O incesto está a existir porque um pai criminoso não está a jogar o seu papel. Porque o pai nem conhece os seus filhos, nem sabe como os seus filhos se comportam, nem conversa com os filhos. Então, o pai não sabe que entre os filhos, o que estão vendo na novela, estão vendo no Facebook e YouTube, já estão a tentar praticar em casa, a pensar que é normal. Na Europa temos algo que a gente coloca nos computadores, que é controle parental, não sei se aqui existe, para que o computador que tu entregares ao teu filho seja impossibilitado dele aceder a outros sites que pode ser perigoso, pode perigar a sua educação, o seu crescimento. Nós aqui, nossos filhos, nossas filhas, e todos nós, no telefone nós temos acesso a tudo, ninguém controla nada. O governo se preocupa com o seu poder, mas o governo não se preocupa com a educação como o pai. O controle parental ajuda bastante. Agora, há incesto nas famílias. Há abusos sexuais do pai que abusa da sua filha, que abusa da sua mulher, o homem que abusa da sua mulher. É crime forçar a sua esposa para ter relações sexuais quando ela não quer e não está disponível. E o homem usa a sua força, sua arrogância para forçá-la, independentemente da sua vontade. Nós temos pais criminosos, temos pais doentes na sociedade, que abusam fisicamente a sua família, seus filhos, a sua mulher, tortura mentalmente a sua família. Esse pai só pode ser um pai doente. Esse pai não é um líder. A liderança começa em casa, começa na família, vai na escola, vai no trabalho, vai na igreja, vai no governo, vai no Estado e vai em todos os lugares. Mas quando uma liderança defeituosa em casa, não espera ter uma liderança espetacular no governo. Porque esse ministro, esse governador, não é um bom pai. É um pai ausente, é um pai criminoso, é um pai doente. Se ele já conseguiu abusar do seu filho, da sua mulher, o que é que vai fazer da sua secretária? Ou da sua colaboradora? Você não é nada para ele?
A liderança começa em casa. A liderança é importantíssimo. O que é ser um pai? Voltamos na Bíblia. A Bíblia, a criação, Deus criou o homem, que chamou pai. Em hebraico, Abba. Abba é hebraico. Eu gosto sempre de fazer referência a hebraico, porque é a origem de muitas coisas que nós mal entendemos hoje. Nós mal entendemos muitas coisas. Abba significa fonte. Se nós traduzimos pai da Bíblia em hebraica, significa fonte, significa sustentador. E por isso, Jesus diz, orai assim, nosso Pai que está no céu, que é nossa fonte, nossa origem. Por quê? Porque nós temos imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou para esse propósito. Portanto, fundamento, uma fonte, um sustentador. A fonte é de onde sai alguma coisa. Então, se alguma coisa sai de ti, tu tem que sustentar, tem que dar sustento àquilo. Tem que cuidar disso. É importante. Portanto, fundamento, alicerce, já falamos disso. Um pai é um fundamento, é a fundação. É o líder número 1 da família. É a alicerce sobre o qual outros líderes vão emergir. Mas estamos a falar de um verdadeiro pai. Portanto, nós estamos a ver a raiz em hebraica também, a mesma palavra pai significa herança hereditária. Quer dizer, nós herdamos de alguma coisa. Estás a ver? Nós, os pais, são responsáveis porque é a nossa fonte. Graças a ele nós existimos. Portanto, é a semente, o portador. O homem é portador da semente. E a mulher é a cozinheira da semente. Para nos servir esse prato de bebê. Portanto, um sustentador, um pai, que é uma fonte, deu origem a alguma coisa como fonte, tem que sustentar essa coisa. É anormal, nós vemos hoje, pais a furtar-se da sua responsabilidade paternal, a não cuidar dos seus filhos. É anormal. Porque tu é que deste, tu é que está na origem desse filho. É muito grave. A palavra é usada em hebraico, significa progenitor. Progenitor é quem fornece os genes. Nós temos genes dos nossos pais. Então, só o pai que pode fornecer os genes. E só ele que pode ser responsável do que ele fornece. Portanto, a liderança começa em casa. Antes de chegar na igreja, antes de chegar na sociedade, antes de chegar no governo. Se tu vês um mau líder no governo, ele é um mau pai. É muita mentira, porque o facto de mandar teus filhos estudar fora não significa que és um bom pai. Lá fora, teus filhos vão copiar quem? Vão imitar quem? É por isso muitos pais mandaram o filho nos Estados Unidos para estudar, voltou aqui, grande gay. Imitou alguém, não teve tempo de imitar o pai. Voltou aqui, furou tudo. Porque nada acontece só para acontecer. Tem sempre umas causas. Eu digo aqui, esse aqui é algo para nós pensarmos, não é para insultar ninguém. Eu acho que vocês olharem essa palavra progenitor, se pensarmos nos nossos pais, geneticamente, vamos ver que parece que nós não tivemos bons pais nas nossas vidas. Porque há muitas perguntas que nós podemos fazer. Né? Há muita gente que, fica a pensar muito sobre os seus pais. Os pais que nós tivemos. E vamos ver de onde isso vai nos levar. Eu dei aqui uma referência bíblica que em Mateus. Deus ordenou, essa é a palavra de Deus. Honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldizer ao seu pai, a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Essa é a Bíblia que diz.
Por que eu dou essa referência? Porque estamos a falar de pai. E por que estamos a falar de pai? Porque estamos a falar de liderança de honra. Então, quem deve merecer a honra? Este pai que tem que merecer a honra. E por isso, nós devemos honrar nossos pais. Mas há um problema, e vamos lá chegar. Provérbio também nos diz: a quem amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, apaga-se-lhe a lâmpada nas mais densas trevas. Eu digo aqui, olha bem, tudo resulta em morte, maldição. E a Bíblia diz: esses pecados vão cair em terceira, quarta, quinta gerações. Portanto, nós, como pessoas, como seres humanos, como homem, como pai, queremos honras. Nós queremos ser honrados. Não tem nenhum pai que não gostaria de ser honrado. Aliás, a Bíblia diz: você tem que honrar teus pais. Isso é muito bom. Mas há uma pergunta: tu mereces a honra? Este pai merece a honra? Tu tens filhos. Quando fala de pai, eu já voltei a dizer, o pai é quem? É o pai biológico, é o marido, é o irmão, é o tio, é o pastor, é o dirigente, é o líder. Porque essa pessoa tem responsabilidade. Para quem não sabe, se tu és um homem no meio das mulheres, são tuas irmãs, tu és o responsável. Deus não coloca homem em vão numa família. É o responsável. Portanto, isso é importante. Eu faço algumas perguntas. Seu pai foi essas coisas todas? É progenitor? Ou tu como pai és? É muito sério. Será que nós aqui, cada um de nós está aqui, se orgulha de ser a herança, de ter a herança genética do seu pai? É muito sério. Tu és orgulhosa de descender dessa pessoa? Que pode ser marido, pode ser irmão, pode ser pastor, pode ser tio. Portanto, será que nós temos vergonha dos nossos pais? Isto é muito sério, porque eu já ouvi, esse exemplo que eu escrevi não é exemplificar só, mas eu já ouvi um jovem, quando eu trabalhava ainda na Total, ele disse: eu lamento por ter os genes do meu pai. Também já vi uma moça que fez um vídeo no WhatsApp, aqui, a lamentar por ser tão feia que, não sei como eu estou tão feia assim, meus pais, meu Deus, que me deu esses pais, que eu sou tão feia assim. Eu estou vasculhando o meu telefone para encontrar. Será que se orgulha do seu pai? Se não se orgulha, ou se orgulha do seu pai, que é muito bom, agora teus filhos biológicos e não biológicos, teus filhos espirituais, teus funcionários, teus trabalhadores podem se orgulhar de ti como pai? Este é muito importante. Essa slide é para a nossa reflexão. O que é honrar? Porque a Bíblia nos diz: orai vosso pai, honrai vosso marido. O homem foi criado para ser honrado. É por isso que você vê os homens gostam de título: diretor, ministro, bishop, padre, pastor. Estão a entender? O homem gosta do título por causa da honra. Deus é natural. Isso é a natureza de homem. A homem autoimposta, bishop. Já ouvi pessoas que você não sabe do dia para a noite, só querem que no bairro chama de presidente. Ele não faz nada. É preso. Quer dizer, o homem quer exaltação. Esse é natural. Agora, problema, uma coisa é querer, uma coisa é merecer, porque tu quer ser. Observe realmente. O que é a honra? A honra é, você
você está para ser respeitar. Honrar alguém significa respeitar essa pessoa. E nós sabemos o que é o respeito. O respeito é algo de tamanha importância. A vez passada aqui, quando estávamos a falar do propósito da mulher, eu expliquei uma coisa. A mulher, para se sentir amada, vive de quê? De carinhos, de beijinhos, de cuidados. Nós, os homens, pensamos que mulher, para se sentir mulher, é através de relações sexuais. Depois de ter uma relação sexual, a sua esposa está satisfeita. Pura mentira. Não é isso. Para a mulher, a relação sexual é o fim de um ciclo, de um processo de beijo, de carinho, de boa convivência em casa, de brincadeira, de cuidados, até de mentiras. A mulher gosta muito. Não vou pedir ninguém para mentir. Portanto, mulher vive de carinho. Caros irmãos homens, ninguém te mente que a mulher vive de sexo. E muitos homens, eu disse aqui a vez passada, cometem um erro. Depois de ter ato sexual com sua esposa na cama, já levanta, já foi atender telefone, já não sei o que. Mulher quer você ficar ali ao lado, ela pausar a cabeça no teu peito, confunde com a almofada. É assim que a mulher vive. Para ela é o amor. Mas para o amor, quando você respeita o homem traduz esse respeito em amor. Vai falar todo mundo da sua mulher. Epa, minha mulher, não. É aquele respeito que você dá. Porque sabe o que? O que é respeito? Respeito é admirar a pessoa. Ter uma admiração para essa pessoa. E todo homem, quando está a ser respeitado, está a sentir admiração, está a ser honrado. O homem sente o amor através da admiração. Tu és bonito, és inteligente, és não sei o quê, és elegante. Homem vive disso, caras senhoras. Porque há muitas mulheres que sabem elogiar os seus maridos. Nunca disse, querido, esse corte ficou muito bem. Vem que vou dar um beijo. Não, nada. Parece que é proibido. Hein, pastor? Parece que é proibido. Portanto, honrar, ser honrado, significa respeitar alguém, admirar essa pessoa, estimar essa pessoa, ter uma certa estima para essa pessoa. Estás a ver? Estimar significa valorizar essa pessoa, está a ver? Achar essa pessoa de maior valor. E qualquer mulher que faz isso com o homem fica babado dessa mulher. Porque não tem como. Pode até ser um bandido, mas olha essa confusão, fica mesmo lá distante, não pode chegar à minha casa. Significa elevar alguém, levantar alguém. Estás a ver? Há conversas de certas mulheres, quando falam dos seus maridos, que deixam a desejar, que rebaixam os seus maridos, os seus irmãos, os seus pastores, o seu chefe, o seu pai, a um nível tão baixo que você não percebe se na verdade está falando de uma pessoa que é importante ou não importante para ela. Há conversas de mulheres que é muito triste, mas muito sinceramente. O homem, a honra implica elevar alguém, levantar alguém, valorizar essa pessoa. A honra implica magnificar ou engrandecer a pessoa, tornar a pessoa grande. Está a ver? Quando tu estiveres a falar do teu pai, as pessoas devem sentir que, olha, eu gosto, meus filhos, eu tenho 2 filhos. Quando minha filha fala de mim, eu próprio fico mesmo fogo, pá. Meu Deus, é super, pá. Estás a ver? Então, será que o teu funcionário fala bem de ti como pai? Tu és pai espiritual, tu és tio, tu és irmão. Porque tem que merecer a honra. Então,
para a pessoa te honrar, tem que engrandecer você. Falar das tuas grandezas, falar dos teus feitos. Tu queres honrar alguém, tem que falar do que ele tem feito. Estás a ver? Falar dos seus feitos, da sua bondade, da sua personalidade. Elevar essa pessoa. Esse é quem honrar uma pessoa. Vangloriar. Falar dele com orgulho. Está vendo? Falar bem de uma pessoa com muito orgulho. Então, há pessoas que falam das suas famílias. O teu marido está ligando. Deixa não ver. Muito sinceramente. Não, aquele meu irmão. É estranho. É estranho. Hoje em dia, sobretudo as mulheres, só valorizam muito mais. Esse é um estudo bem feito. Não estou contra os pastores, não é os pastores que abusavam muito. Mas a maioria das mulheres valoriza mais pastores do que seus maridos. Então vai só se casar com o seu pastor, que também já é casado. Não, a sua mulher não vai dizer, ai mamãe pastora, vai ajoelhar não sei quantos dias orar contra ti. Vai ser complicado. Por quê? Tem que saber segregar as coisas, categorizar as pessoas, pôr cada coisa ao seu devido lugar. O seu marido é seu marido. Você não casou com o seu pastor. Tu te casaste com o teu marido. Há coisa que tu não podes fazer com o teu pastor, mas tu só podes fazer com o teu marido. Sabes o que é a diferença? 100% das coisas que podes fazer com o teu marido, 100%. E 20% de coisas só podes fazer com o teu pastor. Nem chega a 50%. Então tem que balançar entre 100% e 100%. Os pastores, os servos de Deus, são muito importantes porque a missão deles é tudo espiritual. Mas não é tarefa do pastor cuidar dos teus filhos, educar os teus filhos, alimentar os teus filhos, vestir os teus filhos. Não é tarefa do pastor ter relações sexuais contigo, ou te comprar roupa, ou viajar nas férias contigo. Portanto, se formos dividir 80% são coisas que tu, 100% é com teu marido, mas com o pastor só são 20%. Não confunde. Vangloriar de uma pessoa, quando te vês a orar, é falar dele com orgulho. Quando está a falar, a pessoa está a sentir que está a falar bem dessa pessoa. Não obstante que seja uma pessoa também com defeito, não estou a falar aqui de santos, hein? Somos todos pessoas. Portanto, honrar significa reconhecer a bondade de uma pessoa, reconhecer a qualidade de uma pessoa, a gratidão. Há muita gente ingrata. Muita gente ingrata. Então, honrar os pais é muito sério. O teu pastor já orou tanto para ti nos problemas, na dificuldade, mas você nem gratidão por ele não deixa. Quando a dificuldade passa,